Bom, no momento do culto, vocês não podem ter nenhuma distração, como jogos, brinquedos e celulares. E você precisará de uma Bíblia, de um caderno e de uma caneta. E fiquem com o culto. Você sabia? Argila, também chamada por alguns de barro ou lama, é utilizada ao redor de todo o mundo para fazer vasos, casas e até alguns tratamentos de saúde. Essa prática se chama geoterapia. Você sabia que os índios utilizavam a argila na pele quando eram picados por uma cobra venenosa ou ferroados por abelhas? A argila. Existem passeios para lugares onde os turistas vão tomar banho de argila. É isso mesmo que você ouviu. No Brasil, inclusive, nós temos a Praia de Carneiros, no estado de Pernambuco. As pessoas acreditam que um bom banho de argila dá uma rejuvenescida na pele e fica até mais viçosa, mais jovem. Será? Curiosidade bíblica. João 9. Você sabia que um judeu não podia trabalhar no sábado? Misturar algo era especificamente proibido. Por exemplo, nos tempos de Jesus, se um judeu quisesse alimentar seus animais, ele poderia deixar o farelo e a água para os seus animais, mas nunca ter o trabalho de misturar esses dois elementos. Por isso, lá em João 9, quando Jesus mistura a sua saliva com a terra e faz barro para passar nos olhos de um cego, ele, aos olhos dos judeus, está cometendo um erro grave. Curiosidade bíblica, João 9. Você sabia que o tanque de Siloé fazia parte do túnel construído pelo rei Ezequias 700 anos antes de Jesus? Essa grande obra conduzia a água pelo túnel até o centro da cidade antiga de Davi. Assim, o tanque ficava cheio e a população abastecida de água. Nos tempos de Jesus, o tanque servia para que os peregrinos que chegavam de viagem para visitar o Templo de Jerusalém pudessem se lavar, se purificar para as cerimônias religiosas. Atualmente, o tanque de Siloé ainda existe. Ele está localizado na cidade de Jerusalém. Diariamente, turistas do mundo inteiro vêm visitar o tanque e mergulhar nas suas águas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. E essa luz iluminou nas trevas. Que Ele é.
levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque gays as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Jesus, oh, Jesus, luz, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Oi, meu nome é Valentina e hoje eu estou aqui para participar de mais um culto e fiquei responsável pelos pedidos e agradecimentos. Os agradecimentos são por mais uma semana, por nossa família, pela nossa saúde, e os pedidos pelos enlutados, enfermos, desempregados, por tia Kelly e toda a equipe. Agora eu vou fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, obrigada por mais uma semana que o Senhor nos deu. Abençoe os enfermos, abençoe os enlutados, os desempregados. Abençoe a tia Kelly, toda a equipe. Abençoe a saúde de cada um, de todas as pessoas, de todas as famílias. E obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito para nos sustentar na quarentena, Senhor. E faça que passe logo toda essa pandemia. Então é isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Pessoal, tudo bem? Que bom que vocês vieram hoje para a nossa roda de conversa. Eu queria começar fazendo uma experiência com vocês. A gente vai tentar descobrir alguns objetos que eu vou mostrar. A primeira pessoa que vai fechar os olhos vai ser a Sofia, tá? Sofia, tira aí o óculos para você poder fechar direitinho. Pessoal, o objeto é esse daqui. Quem consegue dar dicas aí do formato, para que serve? Pode falar. Deixa eu ver. Ele é de alumínio. É de metal, não? Metal ou alumínio? Alumínio, eu acho. Metal chamado alumínio. É E cheio é de prata. Prata, ok. É cheio de furos, ele é tipo uma panela, entre aspas. Um escorredor de macarrão. Muito bom, rapidinho. Muito fácil. Bom, agora pode ser a Bia. Fecha os olhos aí, Bia. Então, de olhos fechados, Bia, eu vou mostrar um objeto aqui para eles. Faz som. Faz som, Tem Bia. cordas. Tem corda de violão. Violão. Ah, não. Muito Essa eu quero rápido. de muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Bom, mesmo sendo muito fácil, vocês sentiram alguma coisa? Emanuel não, porque ele não
não passou pela experiência, né? Então a gente vai falar de um outro lado. Como é que é, assim, essa coisa de não enxergar? Se o mundo para vocês fosse absolutamente escuro, como é que seria? Pra mim, eu achei que pelas dicas foi fácil, mas se não tivesse dicas seria muito difícil adivinhar só pelo barulho. Então, eu acho que depois de um tempo a gente tentaria acertar. Como se a gente fosse decorando o lugar, decorando o som. Então, acho que depois de um tempo a gente vai se acostumando. E aí, Bia, o que você acha? Acho que no início, né, aí foi difícil entre aspas, não foi difícil. Mas acho que se a gente fosse viver no dia a dia sem enxergar nada, tendo que adivinhar cada coisa, ia ser difícil, ia ser complicado, mas com o tempo a gente ia se adaptar, que isso é uma característica do ser humano, que ele se adapta bem às coisas. Uhum. Bom, na história de hoje, na mensagem de hoje, a gente vai lembrar, porque eu sei que vocês já conhecem essa história, de um milagre de Jesus em que ele curou um cego que nasceu assim. Para ele, o mundo nunca foi visto. Diferente dessa hipótese que a gente está construindo aqui, né? Se a gente parasse de ver de uma hora para outra, ele nunca viu. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história e depois a gente volta para essa roda de conversa, tentando pensar o que a gente aprendeu com essa história no dia de hoje. Tá bom, gente? Então, daqui a pouco a gente volta. Olá, pequenos. Tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, hein? Deixe-me ver se vocês cresceram. Caramba, hein? Saudades de vocês. É impressionante como de óculos a gente enxerga muito melhor. Sabe que a Bíblia fala sobre um homem que não enxergava nadinha? Nada, ele não enxergava nada, desde que ele nasceu. Você já imaginou? Não deve ser nada fácil. E Jesus sabia disso. E o dia que Jesus encontrou com esse homem, ele estava pedindo esmolas. E os amigos de Jesus olharam para aquele cego e perguntaram para Jesus assim: Jesus, ele é assim porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? E Jesus falou assim, ó, nenhum dos dois. Às vezes algumas coisas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. Vocês sabiam disso? Jesus, naquela hora, pegou a terra, cuspiu nessa terra, fez um lodo, fez uma pastinha com essa terra e passou nos olhos do cego. E virou pro cego e disse assim: vai até o poço de Siloé, que significa enviado, e se lava lá. O que você faria se estivesse no lugar desse cego? Obedeceria a Jesus? Ou falaria assim: poxa vida, por que Jesus não simplesmente disse assim: olha, sua fé te salvou, veja? Aquele cego foi inteligente bastante para não questionar e fazer a parte dele. Ele foi até o poço de Siloé e se lavou. E imagina o que ele pensou no caminho. Gente, eu tô acreditando. Será verdade? Será que ele é mesmo tudo aquilo que dizem que ele é? Ai, meu Deus, eu vou lavar. E aí ele pega aquela água e passa no rosto e lava os olhos. E quando ele vê, pela primeira vez, o mundo. Mas aí, os religiosos de plantão mandaram chamá-lo. Falou assim: vem cá, que história é essa? Quem é que te curou? Foi Jesus. Como assim te curou? No sábado? Hoje é sábado, gente. Sábado, ele não guarda o sábado.
esse homem é um pecador. Não, nada disso. Ele, seguinte, não fica falando por aí que você foi curado por ele não, viu? Mas eu fui curado por ele. Faz o seguinte, manda chamar os pais desse moço aí que eu vou ver se isso é verdade mesmo, se ele nasceu cego mesmo. Chamou o pai e a mãe. O pai, olha, realmente, esse é o meu filho. E ele nasceu cego. Eu não sei por que agora ele vê. E a mãe dele falou assim, você quer saber? Ele já tem idade suficiente, pergunta pra ele. E ele vai te responder. E aí, de novo foi chamado o cego. O que aconteceu com você? Você era cego desde nascimento. E o que aconteceu? Gente, mas eu já falei. Eu já te disse que eu fui curado por Jesus. Eles ficaram irritados com o cego e ainda disseram assim, olha só, você é um pecador desde que nasceu e fica aí querendo falar das coisas, você não sabe de nada. Você quer saber? Vai embora. E expulsaram o cego na maior ignorância. O cego ficou arrasado. Ei, cego, porque agora ele não era mais cego. Então, quando ele saiu, triste da vida, porque foi rejeitado lá por aqueles religiosos que ele respeitava. Então, ele encontrou Jesus. E Jesus disse assim, você crê? Ele falou, sim, eu creio. E Jesus disse para ele, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E eu vim para que os cegos pudessem enxergar. E para aqueles que acham que enxergam, eles não enxergam. Alguém estava ouvindo aquilo e falou assim, como é que é? Quer dizer então que eu não enxergo, é isso? Sabe que essa história do cego me faz pensar que tem muita gente que acha que enxerga mais do que os outros e que é melhor do que os outros. Mas Jesus veio para nos mostrar que aqueles que parecem ter dificuldade, Jesus pode resolver a dificuldade deles. Mas os que acham que não tem dificuldade alguma, que são os maiorais, Jesus não pode fazer nada por eles. Então, às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente entender que todos nós temos dificuldades e pedir ajuda a Jesus para que Ele possa nos ajudar exatamente naquela dificuldade que nós temos. Mas você se lembra que Ele mandou o cego ir até o lago para se lavar? Na maioria das vezes, nós temos que fazer a nossa parte. Tem algo que nós precisamos fazer. Então, se a gente juntar o que Jesus nos ensina com disposição para fazer o que Ele manda, Ele vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Vocês já tinham parado para pensar, vocês entendem por que para as pessoas daquela época é tão importante essa pergunta que eles fazem para Jesus, né? Se o cego nasceu cego, quem tinha pecado, ele ou os pais dele? Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Tem alguma dúvida? Como antigamente as pessoas achavam que quando tinha alguma deficiência é porque os pais ou ele próprio tinha pecado, estava pagando esse preço. Sim, eu já tinha ouvido falar da lei de Moisés, que todas as pessoas que tiveram uma deficiência ou alguma doença grave era porque alguém da família ou ele mesmo pecou. Como o Emanuel e a Sofia falaram, é preciso conhecer a lei lá atrás, no Velho Testamento, e que Jesus veio para apresentar uma outra forma de enxergar essa história. Bom, considerando esses 3 pontos que a gente viu na mensagem, eu queria ouvir de vocês um pouco mais, assim, o que vocês acharam, se vocês conseguiram aplicar alguma coisa à realidade, ao dia a dia de vocês. Vamos começar então
pela Bia, né, Bia? Sobre esse elemento, essa frase, né? Todos temos necessidade. O que você conseguiu pensar sobre isso? Que todo mundo é pecador, todo mundo precisa de Jesus, todo mundo tem um pecado por dentro, todo mundo já pecou uma vez, já errou na vida. E que mesmo que você não aceite, você precisa de Jesus. Jesus precisa entrar na sua vida para que você tenha uma vida boa, uma vida completa. Jesus, ele complementa a sua vida, ele é tudo, né? É tudo. E é engraçado, assim, interessante a gente pensar que os religiosos daquela época estavam muito incomodados com aquela situação, né? Será que eles se achavam melhores que as outras pessoas, Bia? Provavelmente, porque eu acho que eles pensavam que eles eram mais orgulhosos, eles eram orgulhosos, eu acho que eles pensavam que eles nunca tinham pecado, que eles eram limpos, mas o que não é verdade, porque todo mundo já pecou uma vez. A única pessoa que existiu no mundo que nunca pecou foi Jesus. Exatamente. Talvez, né, porque eles não tinham uma deficiência física ou algum problema tão aparente, né? Eles não caíam nesse lugar de que as pessoas achavam, ele tá passando por isso, foi porque pecou, né? E aí as pessoas acabavam se tornando orgulhosas. Ou seja, não devemos achar que somos melhores do que os outros, né? Porque todo mundo aqui tem necessidades. Quando Jesus fala na parábola daquela mulher que foi adúltera, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, e ninguém atirou, porque todo mundo tem pecado. Parece que de alguma forma Jesus estava sempre ensinando isso, né? Que ninguém é melhor do que ninguém e que todo mundo é igual, né? Naquela sociedade em que uns achavam que eram melhores que o outro porque estava na igreja, porque era sacerdote, né? O fariseu. Jesus está dizendo que todo mundo diante de Deus precisa do mesmo perdão, da mesma graça, da mesma salvação. Em relação ao ponto 2, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso, né, Emanuel? Todos nós precisamos de ajuda e precisamos pedir essa ajuda. O que você aprende com isso? Bom, todo mundo precisa pedir ajuda, porque se a gente não pedir ajuda, mesmo Deus sabendo o que vai acontecer, vai parecer que a gente tá querendo tudo na mão, assim. A gente fala, Deus já sabe tudo que vai acontecer, então vai precisar pedir ajuda. Sei lá, alguém pede para não ficar doente. Aí, a gente nem precisa falar, Senhor, eu peço que eu não fique doente. Não, que as pessoas às vezes acham que nem precisa fazer isso, mas realmente precisa, porque quando você tá pedindo ajuda, você está simbolizando que você é uma pessoa humilde e que Deus é superior a nós, né? E que a gente precisa pedir ajuda. A gente não vai pedir ajuda para um bebezinho para ele fazer malabarismo, porque ele não é, porque ele não tem. Você sabe que ele não pode fazer isso, né? Ele não pode. Mas se a gente pedir, sei lá, um bilionário para dar um telefone, aí você vai saber que ele vai poder te dar, porque ele é bilionário. Ele é superior, é igual a Deus, é acima da gente. Perfeito, Emanuel. Quando a gente pede ajuda, a gente está reconhecendo o nosso lugar e o lugar de Deus. E a gente está exercitando a capacidade de ser humilde, né? Deus quer que a gente seja assim. E humildade não é uma coisa que, eu decido, sou humilde agora, gente. Não, é algo que a gente vai no dia a dia aprendendo a ser, na medida em que a gente reconhece o nosso lugar. E que Deus está acima, Deus pode tudo, Deus está cuidando sempre da gente e que a gente precisa pedir. Eu queria complementar que nem sempre quando a gente pedir alguma coisa vai vir o que a gente pediu. Pode vir de uma maneira diferente. Se vier de uma maneira diferente, é porque Deus quis assim, é porque Deus sabe que aquilo vai ser melhor pra gente do jeito que Ele nos enviou. Perfeito, isso aí, concordo com você. Mas aí, assim, pensando nessa coisa de pedir, esperar Deus fazer, né? Onde fica o fazer a nossa parte? Porque a Silvânia também falou disso, né? Que o terceiro ponto é que a gente precisa fazer a nossa parte. Jesus não precisa da nossa ajuda para curar pessoas, mas Ele quer que a gente entenda que ajuda é sempre bom. Então, por exemplo, o Jesus podia ter curado o cego com uma palavra, mas ele quis que ele fosse ao poço, limpar os olhos
E aí nisso o cego obedeceu e creu que isso aconteceu. E quando ele limpou os olhos, ele estava curado da cegueira. Então a gente tem que entender que mesmo a gente crendo, é muito importante crer, mas sem deixar de fazer a nossa parte. Quando a gente está doente, a gente precisa crer e também ir ao médico. Às vezes a gente toma remédio, faz tratamento. E tem que se cuidar, tem que fazer as coisas que o médico manda. Um exemplo, a gente vive pedindo para que Deus nos ajude porque vai começar a semana de prova. A gente não pode só pedir e Deus vai nos enviar a resposta. Do nada vai aparecer na minha cabeça a resposta. Isso não vai acontecer. A gente tem que estudar e pedir a Deus que a gente se lembre daquilo que a gente estudou. A gente tem que se dedicar. Igual o coronavírus. A gente quer que acabe, mas a gente tem que cooperar. A gente tem que usar máscara quando for sair na rua, lavar as mãos, higienizar os produtos quando a gente comprar e tomar todos os devidos cuidados. É isso aí. Eu quero complementar que não foi só a cegueira de visão que Jesus curou o cego. Ele também curou a cegueira espiritual, porque se o cego não tivesse Crido. Se não tivesse crido em Jesus, ele não teria voltado a visão, né? Então ele teve que crer em Jesus para poder conseguir ter o que ele sempre precisou. Eu acho que isso nos mostra que a principal ajuda que nós precisamos na nossa vida é de salvação e que para receber a salvação a gente precisa pedir. E a nossa parte é essa, né, Sofia? Você precisa crer, você precisa receber Jesus, você precisa reconhecer que Ele, a sua necessidade, né, que você precisa realmente disso e que só Ele pode te dar essa salvação. Só Ele pode te ajudar com isso, né? A gente precisa fazer a nossa parte e principalmente crer. E crer. E uma das coisas também, né, sobre fazer nossa parte, Jesus, ele quer salvar muitas pessoas, né? Ele quer abençoar muitas pessoas, mas ele faz isso através de nós, né? Como é que a gente pode fazer a nossa parte nesse sentido, Sofia? A gente pode falar de Deus para uma pessoa, crer que Deus vai mudar a vida dela, mas também falar de Deus para ela, convidar ela para orar, para ler a Bíblia, para cantar um louvor, convidar às vezes para um culto, para um GM, fazer a nossa parte. E ser bondoso também, né? Você falou que ajuda é sempre importante, né, Sofia? Ajudar as pessoas é muito importante. É assim que Jesus se manifesta na vida das pessoas. É assim que ele cuida das pessoas, que ele faz companhia, que ele abraça, que ele dá um sorriso. É através da nossa vida, né? É assim que a gente também faz a nossa parte. Bom, gente, foi um prazer ter vocês aqui, foi muito legal. Vocês, eu acho que acrescentaram muita coisa, acho que a gente aprendeu muito mais coisas através da fala de vocês. E acho que desse jeito a mensagem ficou bem mais rica. Então, obrigada por vocês terem vindo aqui. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
desde que encontrei a Cristo e senti teu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. E aí, gente, gostaram do culto? Pra mim, o culto foi abençoado. E pra vocês, também foi? Bom, espero que sim. Deixa muito like, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo com todo mundo, tá bom? É isso. Espero vocês no próximo domingo. Tchau!